Olá, tudo bom com você? E aí, preparado para o final de semana prolongado? Para muitos, um feriado longo de 4 dias, para outros, nem tanto. Como é que vai ser o seu feriado? Você já planejou? Só quero te pedir um favor. Cuidado com esse período de carnaval. Cuidado com as estradas, cuidado nas ruas, cuidado aonde você vai, cuidado com o que você vai fazer. Que Deus cubra a sua vida, cuide de você, da sua família e que você tenha um feriado abençoado e que possa voltar depois do feriado à sua vida normal, com a graça de Deus. Bem, é o que eu desejo a você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. O grandioso, infinito amor do nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre todos aqueles que te rodeiam, que você ama. Que tudo corra bem para você. Eu desejo que você seja tremendamente abençoado, tremendamente abençoada e que tudo corra bem, em nome de Jesus. Você já passou por situações na sua vida onde você não conseguia enxergar a solução das coisas? Onde você não conseguia enxergar a saída? E muitas vezes a solução e a saída estava bem na sua frente, mas você não conseguia perceber? Hoje eu quero falar com você sobre isso. Eu queria que durante esse feriado você tivesse um tempo para abrir uma Bíblia e ler no livro de João, o capítulo 9 inteiro. Eu não posso lê-lo agora porque ele é um pouco extenso, mas eu queria ler com você o versículo 24 e o versículo 25. A palavra de Deus nos diz assim: Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Esse capítulo ele nos fala sobre um homem que era cego de nascença. E ao ter um encontro com Jesus, ele tem a sua visão restaurada. Jesus faz um milagre na vida dele e ele tem a sua visão restaurada. E a partir daquele momento ele começa a ver. E tem algumas coisas interessantes aqui que nos chama bastante atenção. Primeiramente que esse homem era cego de nascença, ou seja, ele não tinha os olhos. Os olhos dele não eram formados. E é interessante a forma como Jesus faz o milagre. Como Jesus cura esse homem. Jesus pega a sua própria saliva, mistura com terra e coloca nos olhos desse homem. E manda que ele vá se lavar num tanque que havia ali perto. Por que Jesus faz barro, mistura a sua saliva com a terra
e coloca nos olhos dele. É interessante, outro dia eu estava escutando uma pregação e o pastor ele dizia que nós fomos formados do pó da terra, nós fomos formados do barro. E é como se a obra na vida daquele homem tivesse incompleta. E quando Jesus forma o barro com a sua própria saliva e coloca nos olhos do cego de nascença, é como se ele estivesse terminando a obra que foi começada. E ali o milagre é feito. A palavra de Deus nos diz que aquele que começou a boa obra em nossa vida é fiel para terminá-la. Em diversos lugares, em diversas passagens da Bíblia, nós somos comparados a vasos de barro que estão na mão do oleiro. E esses vasos, eles precisam ser consertados muitas vezes. Eles precisam ser quebrados e feitos novamente. Ou seja, Deus está sempre trabalhando na nossa vida para terminar a obra que Ele começou. É interessante essa palavra que o cego fala quando ele é questionado pelas autoridades do templo daquela época. O cego fala para eles: eu não sei se esse homem é pecador ou não. As autoridades do templo estavam questionando o cego porque Jesus tinha curado ele num sábado. E segundo as autoridades do templo, nada poderia ser feito no sábado. O sábado era um dia em que não se trabalhava, não se fazia nada. E, como a gente sabe, as autoridades do templo queriam pegar Jesus em alguma falha para poder matá-lo, prendê-lo, para que ele parasse. Ele estava causando um tumulto ali, naquele lugar. E eles dizem para o cego: esse homem é um pecador. E o cego fala: se ele é um pecador ou não, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. Sabe, muitas vezes nós estamos próximos de Jesus e nós não permitimos que Jesus faça um milagre na nossa vida, nos abrindo os olhos para que a gente possa enxergar as soluções, as saídas, as portas abertas. Muitas vezes nós estamos cegos como esse homem. A palavra de Deus nos diz que Jesus é a luz do mundo. E ele, quando toca nos olhos desse homem, ele traz luz aos olhos desse homem. E ele volta a ver. E nós podemos, da mesma forma que esse cego de nascença, nós podemos ter o toque de Jesus em nós, para que os nossos olhos também se abram. E a gente possa ver as maravilhas. A gente possa ver as bênçãos, a gente possa ver a obra de Jesus em nós. Sabe, hoje em dia a gente tem visto muito as nossas igrejas muito frias, muito cegas espiritualmente, pensando somente em bens materiais, em prosperidade financeira, prosperidade material. E nós não vemos as igrejas hoje, os cristãos hoje, nós não vemos eles buscando os verdadeiros milagres, os verdadeiros sinais, o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, a verdadeira ação de Deus na igreja.
Nós estamos passando por um tempo de cegueira espiritual. Nós chegamos ao absurdo de ver pastores que têm a capacidade de criticar avivamentos como esse avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos agora, onde pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo convertidas, pessoas estão sendo cheias do poder do Espírito Santo. E tem pastores de igrejas aqui no Brasil que estão criticando, estão dizendo que isso talvez não seja de Deus. Nós estamos passando por tempos de cegueira espiritual, aonde nós estamos vendo igrejas frias, grandes impérios frios espiritualmente, aonde você ouve a palavra, você tem grandes ministrações, grandes shows de louvor, mas não tem sinais nem maravilhas. Você não tem curas, você não tem milagres. E eu volto à pergunta, que também é uma afirmação do homem cego de nascença. A única coisa que eu sei é que eu era cego e agora eu posso ver. Será que nós estamos enxergando aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas? Será que nós estamos enxergando aquilo que o Espírito Santo vem tentando nos guiar, nos tocar, dizendo: olha, não vá por aí, vá por aqui, o caminho é esse. Não ande por aí, ande por aqui. Será que nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo? Será que nós estamos permitindo que a luz de Jesus nos guie e retire todas as trevas que estão dentro de nós? Quando nós aceitamos o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, nós damos a Jesus uma autorização para entrar na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Mas é interessante que existem certas pessoas que não permitem que Jesus entre em determinadas áreas das suas vidas. E essas áreas acabam ficando ainda em trevas. A luz de Jesus não chega lá. E vira e mexe, vai e volta. A gente vê essas pessoas caindo nas mesmas coisas, nos mesmos problemas. Porque a luz de Jesus não está lá. Os olhos dessas pessoas não foram abertos para iluminar essas determinadas áreas das suas vidas. Às vezes é preocupação com os filhos, às vezes é uma área financeira. E nós não permitimos que o toque de Jesus entre nessas áreas. Sabe, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós precisamos entregá-la totalmente, 100%. Não existe um meio cristão, não existe um meio convertido. Existe uma alegoria que eu gosto muito, que diz que entre o céu e o inferno havia um muro. Existiam pessoas do lado do céu, pessoas do lado do inferno e várias pessoas em cima do muro. E as pessoas que estavam do lado do céu ficavam dizendo para essas que estavam em cima do muro: vem para cá, pula para cá. Vem para o céu é bom. Em compensação, do outro lado, as pessoas estavam quietas. Satanás estava sentado só observando. E aí foram perguntar para ele: escuta,
As pessoas do outro lado ficam gritando, tentando levar as pessoas para o lado de lá, saírem de cima do muro, irem para o lado do céu. E você não fala nada. E Satanás dá um sorriso e diz: pessoas que estão em cima do muro já são minhas. Não preciso me preocupar com elas. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Lá em Apocalipse diz que aquele que é morno será vomitado. Melhor seria que ele fosse totalmente frio. Porque como ele é morno, quer dizer que ele está indeciso. Quer dizer que ele vai à presença de Deus quando está precisando, mas quando não está precisando, ele continua no mundo. Ele continua com os prazeres da carne, ele continua fazendo as coisas que ele mesmo acha que sustenta e satisfaz o seu próprio ego, a sua própria vontade. Ou seja, ele continua cego em algumas áreas. Ele ainda não teve o toque da luz de Jesus para que os seus olhos se abram e ele possa ver. Ele ainda não deu a oportunidade a Jesus de terminar a obra completa. E por que eu digo que ele tem que dar oportunidade? Porque o Espírito Santo não invade a vida de ninguém. O Espírito Santo, ele chega e tenta convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Mas se essa pessoa não quer e não aceita, ele não invade, por causa do nosso livre-arbítrio. Nós temos a escolha de estar ou não com Jesus. Essa é uma escolha nossa. Mas também nós precisamos entender que essa escolha tem consequências, traz consequências para nossas vidas. E nós não podemos reclamar das consequências, porque as consequências são fruto da nossa própria escolha. E eu volto novamente para que esse cego de nascença disse: se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego. E por causa dele agora eu posso ver. Enquanto nós não entregamos as nossas vidas para Jesus, nós estamos andando como cegos. Nós temos a oportunidade de permitir que Jesus termine a boa obra em nós. Mas enquanto nós não fizermos isso, nós estamos andando como cegos. Você sabe qual é a maior armadilha, a maior estratégia que o diabo utiliza contra nós? É dizer que ele não existe. É fazer com que a gente acredite que ele não existe. Essa é a maior estratégia do diabo. Não, esse negócio de céu e inferno, esse negócio de salvação e perdição, esse negócio de diabo isso aí não existe não, gente. Essa é a maior estratégia do nosso inimigo. Porque enquanto a gente pensa que ele não existe, ele age contra nós. Cada vez mais nos colocando mais distante das bênçãos de Deus e daquilo que Deus tem preparado para nós. E o mais interessante de tudo isso é que tudo é consequência das nossas escolhas, das nossas atitudes, daquilo que a gente faz durante toda a nossa vida. Hoje eu quero perguntar para você nessa hora. Você gostaria de ter os seus olhos abertos por Jesus? Você gostaria de enxergar tudo aquilo que Deus tem preparado para você?
Tem uma passagem que eu acho muito bacana no Antigo Testamento, que é sobre o profeta Eliseu e o seu servo Geazi, quando uma tropa de soldados rodeia a casa de Eliseu para prendê-lo, e o Geazi sai de manhã cedo, e quando ele sai pela porta, ele olha aquela tropa de soldados, cavalos, carros, carruagens, para prender o profeta. E Geazi fica desesperado e chama Eliseu. E quando Eliseu sai, ele vê o desespero de Geazi e ele ora a Deus dizendo: Pai, abra os olhos de Geazi para que ele possa ver o que eu estou vendo. E quando os olhos de Geazi são abertos, ele vê que rodeando aquela tropa de soldados que estava ali para prender o profeta, estava legiões e legiões de anjos do Senhor, guerreiros com carros e cavalos. E aí Geazi olha e pensa, acredito eu que pensa, é por isso que o profeta estava tão tranquilo. Porque Deus já está batalhando a nosso favor. E a minha oração por você hoje é que você tome a atitude de permitir que Jesus abra os teus olhos, para que você possa ver, para que você possa contemplar os exércitos de Deus guerreando ao seu favor, a favor da sua família, a favor da sua casa, a favor da sua empresa. Que você possa ver o exército de Deus batalhando e te guardando, conforme todas as promessas que Deus fez para nós e estão na Bíblia. Que você possa tomar a atitude, que você possa ter a decisão de se entregar verdadeiramente para Jesus, mesmo você que já frequenta uma igreja, que já se diz cristão, crente, que você possa verdadeiramente colocar os seus joelhos no chão e dizer: Senhor, ilumina os meus olhos, porque eu era cego e agora eu quero ver. Jesus pode terminar a obra que começou em você. Jesus pode terminar a obra que começou em mim. É uma coisa que eu peço a Ele todo dia: Jesus, termina a sua obra em mim. Porque eu sei que eu não sou nada se não for por Jesus. Se não for pelo Espírito Santo de Deus. Se não for pela obra maravilhosa de Deus, o meu Pai. E que hoje Jesus possa terminar a obra que começou em sua vida, trazendo luz aos teus olhos, abrindo os teus olhos para que você possa enxergar as soluções, as saídas, aquilo que Deus tem preparado para você. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. E já agradeço ao nosso Pai pela fé, porque eu creio que nós dois, nós todos, já recebemos em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você. O grandioso e infinito amor do Pai, a consolação, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor, ao redor da sua casa, da sua família, te protegendo, te guardando nesses dias de feriado, nesses dias de carnaval. E que a graça e a paz
possam estar reinando sobre a sua vida. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Mais uma vez eu te peço, cuidado nesses 4 dias. Tenha cuidado em tudo que você for fazer. Tenha muito cuidado. Que Deus esteja sempre ao seu lado. Que você, ao sair de casa, peça a presença do Espírito Santo, a presença de Deus juntamente contigo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Abreijos para você e até o próximo vídeo.